Olá, esse é o Aprender Blender Rápido. Eu sou o Daniel Capua e essa é a nossa aula sobre modificadores. Os modificadores são basicamente estruturas que estão aqui do ladinho, na direita, nessa ferramentinha azul. E aí nós temos uma lista de modificadores relativos a objetos. Estamos no modo de objeto. Vou pegar aqui, por exemplo, o cubo e colocar no cubo um modificador, que vai ser, desta imensa lista que nós exploraremos inteira, o Subdivision Surface, que é um que está lá embaixo, é o quarto de baixo para cima da segunda coluna. O que o Subdivision faz? Ele divide o cubo, né, em cada uma das suas faces. Então a gente tem uma face aqui em cima. Deixa eu até selecionar essa face no modo de edição para a gente ver. E essa face foi cortada no meio 2 vezes e arredondada para a média da distância dos seus pontos, fazendo ele ficar assim. Se a gente dividir 2 vezes, ele tem essa opção aqui, ele vai dividir novamente cada uma dessas faces, e novamente, e assim a gente vai batendo uma esfera a partir do cubo. Enquanto a gente não usa o modificador, não aplica ele, o que a gente tem, na verdade, é esse formato aqui. Ele ainda é um cubo, e nós ainda estamos vendo ele no modo de edição. Se eu quiser, inclusive, eu posso vir aqui na nossa barrinha do modificador mesmo, onde a gente diminui ela aqui no canto, para ficar mais compacto, e coloca para ser visível ou não em alguns modos, na renderização, na nossa visão e no modo de edição. Então, se eu estiver no modo de edição e não tiver ligado isso aqui, eu vou enxergar ele como um cubo. Se eu estiver no modo de objeto e usando a nossa viewport 3D aqui para enxergar, eu também posso desativá-lo e ele vai ser visto como um cubo. Assim como eu posso também colocar no modo de renderização como um cubo, e aí quando eu fizer uma imagem, uma foto, um vídeo, né, exportar isso aqui de alguma maneira para a renderização, ele vai ser visto como um cubo e não como uma esfera. No geral a gente faz o contrário, a gente deixa na renderização uma coisa que vai ser assim, mais difícil de utilizar, né, que vai ter mais processamento, que vai ter mais pontos como a esfera, e desliga no nosso próprio modo, sabendo que isso aqui depois vai ser uma esfera na hora de renderizar. Então, a gente poupa processamento, faz a animação, trabalha muito mais rápido com as coisas, e depois na hora de exportar, na hora de virar um vídeo, não faz mais mal, porque isso daqui realmente vai renderizar, e aí sim você manda para o computador demorar ali o tempo que ele precisar para fazer as imagens, como se fosse, ao invés de um cubo com seus habituais 8 pontos, né, 8 vértices, uma esfera com muito mais vértices. Aqui no modificador, ainda a gente tem que saber, na parte verde, que dá para jogar ele fora no xizinho, e que se eu tiver 2 modificadores na mesma coisa, né, se eu botar, por exemplo, um modificador Subdivision Surface de uma vez, e aí eu vier aqui com Shift D e duplicá-lo, ou então clicar aqui na barrinha do lado, e ele tem aplicar e duplicar, e eu duplicá-lo, então ele vai ter o efeito de 2 vezes aquele mesmo efeito. No nosso caso não faz diferença, mas precisando, que é uma grande novidade, a gente pode pegar aqui e jogar ele para cima ou para baixo. E dependendo dos modificadores que a gente está usando, faz diferença qual vem primeiro, qual vem depois. A gente vai ver isso na parte amarela, que começa já. Para a parte amarela, eu preparei aqui um objeto que na verdade não é mais o nosso cubo, eu joguei fora algumas faces e agora ele é só uma face. E eu deixei aqui alguns modificadores nele. Um modificador de solidificar, que vai fazer ele ganhar volume. Um modificador Subdivision Surface, que a gente já viu que vai arredondar as arestas. E um modificador de espelhamento, que vai fazer ele ter um espelho. Quando a gente mexer no modo de edição, a gente consegue afastar ou unir ele ao seu próprio eixo aqui e fazer o espelhamento funcionar. E aí a gente consegue esse formato aqui, né? Se a gente aplicar aqui os modificadores todos, é essa a forma final do nosso objeto. Mas eu coloquei isso aqui para mostrar que faz diferença a ordem das coisas. Então, se a gente primeiro estivesse usando o mirror, ele ia ficar mais arredondadinho, depois ele ia ganhar forma, aí as formas iam ser arredondadas. Como o mirror estava no final, então primeiro ele solidificou-se, depois ele ficou arredondado, e aí essa borda aqui arredondada é que se uniu com a outra quando veio o mirror, por isso que ele fez uma pequena inclinação. Dá para mudar mais ainda. Se a gente colocar primeiro o mirror, então primeiro a gente teve o nosso objeto virando um objeto mais longo, espelhado com ele mesmo e unido no centro.
Depois a gente usou o Subdivision Surface para ele ficar arredondado. E por último veio o Solidify. E a gente tem então agora um objeto totalmente diferente daquele outro, né? Que agora é muito mais próximo, ele tem bordas muito mais duras aqui em cima do que quando a gente fez em outra ordem. Então a ordem dos fatores altera o produto. Da mesma maneira, na hora de aplicar os modificadores, a gente aconselha colocar o mouse no primeiro e depois você aperta o botão Ctrl A várias vezes até todo mundo ser aplicado, ou vem aqui e aplica um por um em Apply. Depois a gente aplica, nosso objeto no modo de edição é aquele objeto que realmente estava aparecendo para a gente ali, e não mais um objeto, né, o cubo ou a face original, que foi modificado até virar ele. Eu deixei umas esferas prontas aqui também para mostrar mais um objeto, mais um modificador, que vai ser muito útil, já que a gente está na parte amarela, vale a pena utilizá-lo. Vamos juntar aqui essas bolinhas, que eu até já falei disso em outro vídeo. Vou pegar essa esfera e colocar o modificador mais famoso, que é o booleano. Eu vou colocar 2 booleanos nela. O primeiro booleano vai ser em relação à esfera da esquerda. Ele vai ser um booleano de união. E aí, o que vai acontecer quando a gente utilizá-lo é que as duas malhas vão se somar. E o segundo vai ser um booleano de diferença em relação a essa malha. Então eu venho aqui, aplico os dois, e o que aconteceu com a nossa malha verde? Se eu tirar ela daqui, a gente vai ver que agora ela tem uma malha igual a da malha do outro objeto que foi somado aqui, e tem um buraco aqui do objeto que foi subtraído, da malha de diferença. Por que isso é importante? Porque quando a gente entra no modo de wireframe, o booleano fez aquelas partes de dentro que a gente viu anteriormente sumirem. Então não existe mais o final dessa esfera ou o final dessa esfera por dentro. A gente somou os dois, conseguiu um objeto no formato que era desejado e ele não está mais ocupando processamento com essa parte de dentro. Posso pegar essas duas esferas agora, jogar fora e ficar só com o meu objeto final. Se a gente tivesse feito isso, somando os objetos pelo Ctrl J, os dois virariam o mesmo objeto, no modo de objeto aqui. Todos se movem juntos, rodam juntos, como a gente já viu anteriormente. Mas, digamos que eles tivessem intersecção um com o outro. Ctrl Z, Ctrl Z. São dois objetos. Vamos botar eles aqui um dentro do outro. E aí, Ctrl J. Viraram o mesmo objeto, mas, quando a gente entra aqui no wireframe, a gente vê que lá dentro, né, wireframe e modo de transparência. A gente vê que lá dentro, aqueles pontos que formavam o objeto antes continuam existindo, enquanto aqui do lado, os pontos pelo booleano não continuam existindo. Então, use booleano, principalmente se for fazer peças que encaixam e coisas assim, é um dos modificadores mais úteis. Da mesma maneira que o Sculpt Mode, eu não vou entrar em detalhes sobre todos eles, você vai lá nos modificadores e teste a maioria deles, procure mais informação sobre, porque aqui é um curso rápido e a gente só quer apresentar que existem modificadores e que os cuidados que devem ser tomados são esses, de mover mais para cima, mais para baixo, né? A ordem deles importa e a aplicação deles importa. Se entrar no modo de edição, não tiver aplicado, o objeto, né, aqueles pontos ainda não existem para serem movidos. E, para a aula de hoje, era isso.